Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco sobre jejum, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe que o Senhor Jesus ele vai falar que há castas de demônio que saem com jejum e oração. O jejum ele é uma arma poderosa. O jejum ele destrava no mundo espiritual. O jejum ele te dá clareza do que você precisa fazer. O jejum, ele nos dá uma direção exata de onde está o ponto principal do problema e ali você vai dar na autoridade, no nome, no poder do sangue de Jesus para que aquele mal ele saia das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Grandes revelações eu tive quando eu realizei, fiz o jejum. Sabe que o fato que eu tenho presenciado, e eu quero aqui falar para todas vocês, irmãs, para você que está aí do outro lado, nós não podemos se utilizar dessa ferramenta poderosa que é o jejum como uma arma de manipulação de Deus, até que porque Deus não se deixa manipular, Ele sabe qual é a intenção do coração, Ele sabe, Ele não se deixa manipular. De Deus ele não se zomba, aquilo que o homem semeasse e fará. Então Deus ele não se deixa escarnecer. Tem pessoas que querem fazer do jejum como uma manipulação para atingir benefícios, bênçãos, né? Eu penso que o jejum ele serve para dar uma clareza de onde está o foco principal. E eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a sua vida financeira ela está indo de mal a pior. É um exemplo, tá? Sua vida financeira está indo de mal a pior. O dinheiro, ele não está parando na sua mão. O dinheiro, parece que quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge. O dinheiro, ele está escasso. Tudo na sua casa quebra. As portas não estão se abrindo. Tá uma situação desse nível. E você não tem a clareza necessária do que é que esteja acontecendo. Então, você vai fazer o jejum, Deus vai ministrar no teu coração, e você vai fazer ali o jejum, por exemplo. Mas Raquel, eu tô passando isso daí. Você vai fazer um jejum que Deus te direcionar. E eu até falo aqui, né, com vocês, se você tem um pastor, uma pastora, que você comunique ao seu pastor, a sua pastora, busque uma melhor forma na orientação e na direção deles. Relate, fale da situação e fala que você vai jejuar e pergunte a eles, né, busque uma direção deles. Porque não é bom também fazer jejum, sobretudo prolongados de forma aleatória. Eu vou falar disso no final desse vídeo. Então, por exemplo, você está passando por essa situação. E ali Deus ministra no teu coração e você, vou fazer um jejum aqui de 3 dias. Vou fazer até meio-dia. Até meio-dia. E nesse período eu vou orar pela minha vida financeira, ou então uma semana, até o meio-dia. Vou ficar, irmã Raquel, sem comer nada sólido.
beber nada sólido. E eu creio que Deus vai me revelar. E ali, irmãs, o jejum, e você ora, você pede a Deus, lê a palavra do Senhor. E pode ter certeza que Deus vai te dar a direção do que está acontecendo. E ali Deus vai falar, minha filha. Deus fala, irmã Raquel, fala. E nesse período que você estiver fazendo jejum, procure ler a palavra, procure orar nesse período, né? Procure ter uma comunhão com Deus. Começa o jejum, ora primeiro, né? Senhor, eis-me aqui, eu abro esse jejum em prol da minha vida financeira e eu estou buscando no Senhor a direção, a revelação do que está acontecendo aqui, meu Pai. Se é algum mal, alguma obra de macumbaria, ou se sou eu mesmo que estou gastando além da conta, não estou tendo domínio próprio. O que está acontecendo? Você precisa ser claro com Deus e clara com Deus. E ali você vai começar o jejum. E eu recomendo, né, que nesse período você tenha um espírito de oração. Ter um espírito quieto. Se possível, nesse período, ler a palavra do Senhor. Se possível, orar nesses períodos, né? Orar mesmo nesses períodos, buscando direção de Deus. E ali, irmãs, Deus vai dar uma direção, Deus vai se revelar. Deus pode te dar um sonho revelador do que está acontecendo. Eu me lembro que não era causa financeira não, era coisas estranhas que estavam acontecendo na minha vida, na minha casa. Agora eu já nem lembro direito, né? Mas eu me lembro que eu fui jejuar e fui buscar em Deus o que estava acontecendo no mundo espiritual dos ocultos, né? E eu me lembro que após o jejum, Deus me deu 2 sonhos proféticos de obras de macumbaria, de feitiçaria. Irmã Raquel, Mães, o Deus de Daniel, o Deus de hoje, né? E ali foram 2 sonhos, né? A pessoa lá fazendo oferenda. O problema tá aí, né? E ali eu repreendi aqueles demônios que estavam sendo alimentados, né? E ali aquela fase passou. Irmã Raquel, isso já tem um tempo. Foram 2 sonhos, irmãs. E Deus me mostrou claramente a pessoa fazendo obras. E era algo direcionado a mim. Então, o jejum, ele serve para isso, para te dar uma clareza. E ali Deus vai falar, Deus pode te dar um sonho, Deus pode falar com você na palavra, Deus pode falar com você numa visão rápida também, que Deus me usa muito assim, uma visão rápida. Na oração, você ali, né, de olhos fechados, e Deus te dá uma visão, como Deus me deu a visão aqui, né, de um espírito maligno aqui no quintal. Então, o que acontece? O jejum, ele serve para isso. Não, eu vou jejuar porque eu quero que aconteça isso. Irmãs, às vezes algo que nós buscamos, aquilo aparentemente é algo bom, mas no final é caminho de morte, como diz a palavra. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final são caminhos de morte. E sempre às vezes tem isso, quando Deus vai enviar uma bênção muito grande, o inimigo ele prepara um laço, uma armadilha, algo antes, para você cair e perder a bênção grande lá. Então, quando você está no Espírito, você tem essa clareza, esse discernimento, porque Deus vai falar no teu coração. Você não vai sentir paz. E às vezes naquele afã, sendo afoito ou afoita, pega aquela primeira oportunidade. E ali, irmãs, é uma morte, às vezes física, espiritual. E Deus não está naquilo. E depois que você entra, aí jejum novamente para Deus livrar.
se porventura, né, ter entrado em algo nessa situação. Então, e muito cuidado, muita prudência. Eu falei aqui, né, falar com o seu pastor, com a sua pastora sobre isso. Pede orientação, pede lá a sua pastora. Pastora, eu tô querendo fazer um jejum, tô falando aqui para a senhora, para minha vida financeira. Se não quiser entrar, o que a senhora acha? Eu tô querendo jejuar. Aí ela vai falar, jejum de tal dia, tal hora, né? Por que, irmã Raquel, que você está falando isso? Irmãs, eu já tive muitas experiências com jejum. E eu tô falando isso por quê? Porque de repente você é uma pessoa nova na fé. Nova na fé? Nova na fé. Tá começando agora. Nunca fez um jejum na vida. Não sabe nem como fazer. Aí vai começar a fazer jejum, vai ficar o dia inteiro, a noite inteira sem comer nada, sem beber nada. Passa mal, como já aconteceu. Pessoas até já morreram. Aí quer dizer, isso glorifica o nome do Senhor? Não. Vai parar no pronto-socorro, porque ficou de... eu tô fazendo jejum, coisa com Deus. Aí, irmãs, serve até de escândalo para os familiares. Os familiares vão olhar, mas você tá fanático, fanática, Deus não quer isso. Serve até de escândalo, escandaliza. Então, irmãs, prudência, sabedoria. De repente você é um novo, uma nova na fé, procura aí teu pastor, tua pastora, que aí vai até te dar uma orientação de uma forma branda, uma forma mais clara, uma orientação, irmãs. Ai, Marca, mas você já fez jejuns prolongados? Irmãs, ao longo desses anos, na minha caminhada com Deus, eu já tive muitas experiências e eu sei o meu limite. Nós sabemos o nosso limite. Sabemos. Às vezes é uma pessoa que corporalmente, a estrutura física mais frágil. Então tem que ter todo um cuidado, irmãs. Todo um cuidado com essa questão de jejum e orientação. Já teve casos, né, de rapazes e eu oriento aqui. Você que vai fazer jejum e vai trabalhar, irmãs, eu não recomendo. Não recomendo, irmã Raquel, eu não recomendo você fazer jejum só se for algo assim, como é que eu posso dizer, bem assim, brando, porque no trabalho você vai utilizar de energia física e mental, né? O cérebro precisa também de açúcar, o nosso cérebro precisa de açúcar. Açúcar que eu digo é de energia, precisa de um alimento. Se você trabalha 8 horas por dia, precisa de energia, o cérebro precisa. Então, muita prudência, viu, amada igreja, com relação a jejum. Fazer jejuns prolongados, jejuns de 3 dias, jejum de 7 dias, jejum de 40 dias. Agora, quando é algo direcionado de Deus, Deus dá força e Ele nos sustenta. Marquel, Mas eu recomendo, busca o teu pastor, a tua pastora, né? Eu desenvolvi também um manual de oração e jejum, que é ali um passo a passo, tudo dentro do equilíbrio, cada dia uma direção, uma palavra, e é um destravar, irmãs. É um destravar, vou deixar o link aqui embaixo. Né? E se você quiser sair do vale, tá passando por um vale, de repente, irmãs, eu citei aqui o financeiro, mas de repente é uma porta que não se abre, de repente é um algo, e você no jejum ali, Deus vai falar, minha filha, é isso daqui, ó, com o dinheiro que você está fazendo. Meu filho, é o dízimo que você não está devolvendo. Minha filha, isso daqui você está passando prova, porque no passado eu te dei isso, mas eu te perdoei, você se arrepende, você pede perdão a Deus e Deus te perdoa e abre as portas. Às vezes são pecados ocultos, irmãs. Tem gente que acha que pecado é matar, roubar, se prostituir, fumar, palavrão. Mas isso também é pecado, mas existem às vezes pecados ocultos. Pornografia,
ver coisas na internet que não agrada a Deus. Isso é pecado oculto, irmãs. Aí abre a boca, não, eu não tenho pecado não. Isso é pecado. Às vezes de um ego, uma soberba. Não, eu sou a mais espiritual de todas. Eu sou a irmã sapatinho de fogo. Eu vou falar, irmãs. Esse canal aqui é para eu falar. Eu sou a irmã sapatinho de fogo, sapatinho, né? Eu sou a irmã, revela tudo, né? Os revelamentos. Eu sou a irmã do manto, do mistério. Eu, olha, mais espiritual do que eu. Até jejum, quando você for jejuar, não fala nada para ninguém. Aí abre a boca. Olha, gente, eu tô no propósito, eu tô fazendo. Já perdeu a bênção. Irmãs, ó, fecha a boca. Fecha a boca, irmãs. Com que intuito ficar falando para os quatro ventos? Isso é ego, isso é vaidade. É para atrair o holofote, os olhares. Nossa, como que ela é espiritual, né? Jejua 40 dias, jejua 21 dias. Nossa, como essa irmã espiritual é de Deus. Já está obtendo a glória que é de Deus. Não, irmãs. Isso é pecado. Vaidade. Como diz o texto sagrado, vaidade nos sentidos. Essa vaidade. Tem gente que pensa que é batom, que é maquiagem. Cada um Deus tem uma chamada e o nível de renúncia é particular para cada um, irmãs. Mas cuidado com esses segmentos que ao invés de libertar, aprisiona. Cuidado com essas linhas que ao invés de libertar, aprisiona. A doutrina de homens, cuidado. Enclausura, aprisiona. A salvação vem mediante a fé em Jesus Cristo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, se você quiser jejuar, né? Irmãs, muito cuidado. Mas, ó, não fala nada para ninguém. Tenha lá o teu caderninho de oração, eu recomendo, estimulo. E, ó, vai buscar em Deus o direcionamento. Peraí, por que isso aqui não está funcionando? Por que não está entrando cliente na minha loja? Por que o ministério não está fluindo? Por que o casamento, o namoro, o noivado não está fluindo? Não, eu quero que as portas se abram. E ali você vai jejuar. Senhor, o que está acontecendo aqui? É pecado? Então me revela que é o meu pecado. Porque nós somos bons em apontar os outros. Como se nós fôssemos os maravilhosos. E às vezes quantos pecados ocultos, irmãs? Pecados de estimação. Deus vai falando pecados de idolatria, que é a avareza. E Deus vai falando. Minha filha, meu filho, você tá avarento, avarenta, você tá idolatrando dinheiro. Deus fala tudo isso no jejum, irmãs. Você tá adorando a Mamon, que é um Deus. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz.